E a gente falou da direita e uma linha do tempo da esquerda, que eu acho que é até mais complicada, né? Até hoje. O que que é a esquerda hoje? Tem muita gente que vem aqui e fala que o Lula não é esquerda, ele é liberal, o governo dele é liberal, não sei se você concorda com isso. Mas onde está o Lula e onde está a esquerda Não, hoje? a esquerda, Puxando lá de trás. a esquerda no Brasil é Lula. Não é nem Ela parece. PT. É. É Lula, né? Eu não sei, Lula é É, liberal. Eu não gosto muito dessas classificações. O Lula é um cara de esquerda, né? Com uma formação diferente da do José Dirceu, por exemplo, com certeza. né? É uma formação sindicalista. Que é aquelas forças todas que convergem para a constituição do PT. O PT como força hegemônica, mais importante, o partido que tem ou teve lastro, acho que perdeu um pouco da sua base, né? Perdeu um pouco da capacidade de leitura do trabalhador. Ela tinha uma força muito grande nas ruas de Nas mobilização, igrejas nas igrejas, e também. quando vem a rede social, parece que implode essa Mas é mobilização. uma perda de. Tem Não um. é só isso, então. E não é só isso, eu acho que não tem a ver com velhice, tá? Mas é um envelhecimento da capacidade de leitura. Tá. De Ah, reconhecer. com ou sem rede social, o PT era muito, o PT e o Lula especialmente, muito fortes na leitura dos interesses, dos anseios das pessoas. Perfeito, Só também que acho. esse cara com o qual ele falava, esse cara não está no mesmo lugar. É, o, e tem uma frustração, eu acho, uma mágoa quase explícita, porque o Lula esperava uma gratidão das pessoas que ele tirou da pobreza via Bolsa Família e tal. Só que essa pessoa saiu de lá, foi para outro lugar, talvez tenha sido grato em algum momento, mas nós estamos falando de algo de 20 anos atrás. Né? Depois disso já veio Dilma, já veio Temer, já veio Bolsonaro. Esses direitos são adquiridos, ninguém mudou nisso. É. Então, tem isso e tem uma, ah, um- uma cabeça parada no tempo. Você vê que Lula fala, às vezes, discursando, tentando falar com o trabalhador, ele fala em eventos, inclusive do PT, a gente tem que voltar para o chão da fábrica, temos que. Que fábrica? É. Que chão da. Isso mudou. Então, assim, até tem uma. Ele até em alguns momentos fala: não, a gente tem que falar com um pequeno empreendedor, com um cara que se considera, por que não, um empresário, porque ele abriu mão da CLT e é motorista de Uber, de aplicativo, e ele é um empresário, ele é um empreendedor individual. Então, até em determinados momentos, o presidente Lula fala isso como uma tentativa de chegar a essas pessoas, mas ele não sabe onde elas estão. E todas as tentativas de falar com esse grupo até agora têm sido mal sucedidas. Então, tem uma o senador quem me contou essa história foi o ex-governador do Rio, Moreira Franco. Ele está escrevendo um livro e eu li uns trechos e estava conversando com ele sobre isso. O senador Amaral Peixoto, que foi muito importante, comentava isso sobre o Getúlio, né? E acho interessante assim comparar o Getúlio ao Lula. É, o Getúlio foi presidente no seu primeiro ciclo lá para os 1930 e tal, Estado Novo. O Getúlio era muito pujante, É. ele era o pai dos pobres, ele falava com o cara, né? Aí Getúlio sai para voltar depois, né? Assim, muito tempo depois, já anos 50, né? E aí o senador Amaral Peixoto falava: Getúlio não conhece mais as pessoas. Isso não tem a ver com a velhice. Não, tem a ver com a conexão Uma mesmo. fixação da tua experiência no tempo. O governo Lula é um governo que requenta a pizza de 20 anos atrás. Certo? O governo Lula está naquele lugar. É. Então, o senador Amaral Peixoto falava isso sobre Getúlio. Getúlio não conhece mais as pessoas. Mas não é não conhecer mais o deputado, o senador. Isso também. E Lula também parece não ter mais nenhuma paciência para essa gestão política, para receber e tal. Ele está em outra. Né? Não digo que seja melhor, não. Está em outra e ele precisa fazer essa política miúda também. E não conhece mais o trabalhador para o qual ele fala. Perdeu o pulso dessa galera. Esse é o drama. Acho que grande parte da crise de popularidade do presidente Lula passa por uma crise de legitimidade e de percepção do cenário. O Moreira Franco falaria isso mais adiante sobre o Brizola. Está falando sobre o fio da esquerda, né? Sei. O Brizola era
Brizola era o futuro da esquerda no Brasil, do trabalhismo, Getúlio, Jango, Brizola, né? E ele era o sucessor, O né? Brizola era o cara, né? Muito articulado e conhecia as pessoas, e tinha o pulso das pessoas, né? E aí E tem Brizola o êxito no Rio, né? vira governador e tal, mas ele tem a grande frustração que é a derrota em 89. E ali é o marco transformador da esquerda, porque a esquerda, Brizola perde, ele era o favorito para ir para o segundo turno com Collor, Lula atropela e toma o espaço. Lula vira à esquerda, depois incorpora mesmo e o por que você Brizola. acha que aconteceu isso? Porque o Lula falava mais com o Brasil inteiro e o Brizola era mais isolado. E eu acho que já havia ali em 89 o mesmo que aconteceu com Getúlio, né? O Brizola perdia um pouco a mão desse trabalhador. Aí sim, da fábrica, o cara que quer ascender socialmente, que via no Lula, no PT, porque as pessoas não viam no Brizola talvez porque não era, né? Alguém do povo. Lula era alguém do povo ascendendo. E era o Era novo. uma figura, uma Era o figura novo. diferente. Mas depois de 89, para explicar também essa debacle do Brizola, o Moreira Franco fala o Brizola, depois de 89, agravou, acelerou a sua perda de pulso da gente também. Passou a não conhecer mais as pessoas e passou a colecionar. Ele até ganha a eleição para governador em 90, mas ele passa a colecionar derrotas, frustrações e minguando, a ponto mesmo dessa esquerda ser incorporada pelo lulopetismo, né? O PDT hoje é um satélite da esquerda lulista. O Carlos Lupe, que é hoje o principal, o Ciro Gomes está no PDT ainda, mas circunstancialmente, né? O Carlos Lupe, que é o principal, é o presidente do PDT, eu acho, o principal nome, é ministro do Lula, está subordinado ao Lula. Então a esquerda perdeu esse rumo trabalhista e virou a esquerda do Brasil, basicamente o lulopetismo e suas dissidências, né? Que não são tão dissidências assim. O PSOL saiu quando vem o escândalo do mensalão, mas continua ali, né? Ali. Orbitando. Você tem o PSB orbitando, tem o PDT orbitando, tem o PV orbitando, tem a rede. Então, a esquerda no Brasil é também uma esquerda personalista, né, Vilela? Também, assim, sem Lula, o que fica? Qual é o futuro do PT no momento em que não houver mais Lula? Até tem renovação e tal, alguma coisa, mas quem é a cara nacionalmente mais jovem do PT? É o Fernando Haddad, cara. Quantos anos tem o Haddad? Porra. Entendeu? Então, assim, tanto a direita quanto a esquerda, temos um problema de lastro, né? De base, de fundamento, de princípios, de valores. Fica tudo muito no esquema personalista. E aí, se você fica no esquema personalista, você abre brecha para aventureiro. Você abre brecha. Bom, o próprio Bolsonaro. O Collor foi isso também, né? Collor foi isso. O próprio Bolsonaro. Bolsonaro é um. Fez aniversário esses dias. Cometa. O plano Collor. Confisco. O confisco. Escândalo, cara. Meu Deus. Um escândalo. Mexeu no bolso das pessoas, fez tudo que Maquiavel dizia para não fazer. A gente se matou. Dele. Mas assim, vamos falar do confisco, feitas as comparações, porque foi um plano para combater a inflação. Com inflação não se brinca. E o Brasil está brincando de novo com a inflação. A inflação dos últimos 12 meses já passou dos 5%. Mas poxa, no Brasil não tem tanto problema, 5%, daqui a pouco 6%. Quem pegou hiperinflação então, sabe. A inflação você sabe como começa, não sabe como termina. E o que faz voto, se a eleição fosse hoje, decisivo para voto, uma das razões por que Biden perdeu, não é a única, mas uma das razões é a inflação. E uma das razões por que Trump pode perder e perde rapidamente popularidade é a inflação. Aqui no Brasil, isso é uma obviedade, a principal razão da queda de popularidade de Lula é a inflação, da qual ele é o patrono. A Dilma foi a mesma coisa, né? Inflação. Então, os movimentos inflacionários estão aí. Então, não dá para ter otimismo em relação ao Brasil. Não dá para ter. Sinto muito, queria ter, vivo aqui. Estou batalhando aqui, mas o governo vende um Brasil que também não existe, né? Tá tudo bem, olha os números, e aí você vai no supermercado, você vai nos lugares e você não vê essa realidade do governo. Você tem o argumento da geração de empregos, legal, do crescimento econômico e do aumento da massa salarial. Mas de que adianta você, na hipótese de que seja verdade isso, que sirva para o teu caso, de que adianta você estar ganhando mais, se você vai ao mercado e esse mais... É menos do que... É comido imediatamente. Era um mau humor. Eu vou ao mercado semanalmente. Não,
Eu compro as mesmas coisas e eu pago mais de semana a semana. Só que eu não deixo de comprar. Ou melhor, não deixo de comprar carne. Porque eu tenho uma filha que come carne. Então não vai faltar carne. Porque eu tenho como me virar. Mas o cara que estava acostumado a comprar um pedacinho de carne e não pode comprar mais. E isso é um mau humor que você pode falar o que você quiser. O cara fica até ofendido. O Brasil está crescendo, cresceu 3,4. O cara fala, cara, todo mundo cresceu, menos eu, então. Mas é porque o crescimento não é real, ele não é sustentável, ele não é orgânico, ele é artificial. Ele é baseado em estímulos vários, inclusive na geração de dívida. Endividando as famílias, porque estimulando você a tomar crédito. Tem coisa mais perversa. Cara, tô com a raiva disso. Quando o programa de crédito para o setor privado, certo? Agora vai ser crédito estatal, cada dia o lançamento de um plano para forjar o consumo, para induzir o consumo, que é a maior expressão desse crescimento brasileiro. Pô, o cara é estimulado a tomar crédito, tendo como garantia o FGTS, que é o dinheiro dele. Eu não posso usar o meu dinheiro do FGTS, eu não posso quando eu quiser, como eu quiser, não posso, só em condições específicas, mas esse dinheiro que é meu, tomado compulsoriamente, é a garantia para eu poder me endividar. Caraca! Mas se eu pudesse usar o meu dinheiro, eu não me endividaria. Assim, cara, que absurdo. Mas é assim que. E agora, não é a primeira vez que isso acontece, também não é uma invenção do governo Lula. O FGTS vai garantindo tudo no Brasil. Então, é uma bizarrice isso. Mas, é uma aberração, né? Uma aberração, mas assim, o que a gente estava falando o crescimento do Brasil, esse crescimento de 3,4% e o crescimento anterior de 3%, ele não é sustentável. Ele é um voo de galinha. Você já viu galinha voando? Sim. A galinha, tentando. A galinha, quando ela é muito corajosa, ela pensa que é uma águia, ela se lança muito. Ela não sabe, porque ela é uma galinha, ela não sabe como vai ser o pouso dela. Que não será um pouso. A galinha se esborracha no chão quando ela cai. E nós temos um crescimento aqui no Brasil que é um voo de galinha alto. Então, assim, essa galinha está convencida de que ela é uma águia. Então, e o seguinte, essa galinha já deu esse voo em governos petistas passados. Então, é um voo de galinha com o objetivo do ano eleitoral para chegar em 2026. Então, sustentar esse cenário artificial de tentar gerar bem-estar, é uma corrida com a inflação. Até operando a inflação, lidando com ela um pouquinho mais. Se for para sustentar meu voo de galinha, deixa chegar a 6%. Operando esse esquema, empurrando esse voo de galinha para frente para chegar em 2026, meu irmão. Em 2026. Aliás, não muito diferente do que Bolsonaro fez em 2022. Em 2026, em 2022 o Bolsonaro teve uma PEC kamikaze. Bilhões de reais, porque você fecha um pacto com o parlamento. Não é só a sua reeleição, é a reeleição também do parlamento, do esquema de poder. Você faz um pacto, a premência eleitoral, empurra a bomba fiscal para 2027 e gasta. Nós financiando uma tentativa de reeleição. Nós financiamos de Bolsonaro em 22, financiaremos a de Lula em 2026. E essa bomba vai explodir. Que bomba é essa? É o pouso da galinha, que não é pouso. Então o governo está dizendo, está nos dizendo que o tal do arcabouço fiscal... Agora a Simone Tebet deu uma entrevista de uma franqueza impressionante. O arcabouço fiscal não é sustentável. O arcabouço fiscal, com esse arcabouço fiscal, o próximo presidente não governa. Então ele está dizendo para a gente que é um esquema farsante de sustentação desse voo de galinha para se esborrachar ali na frente. Só que quem paga a conta ali na frente somos nós, cara. Quem paga a conta é o povo, é o trabalhador. Então, o que me irrita é a repetição dos esquemas. A gente já viu tudo isso acontecer e estamos contratando as mesmas circunstâncias.